específico de qualquer lista, enfim. Mas você não vai ter aquela revisadinha que a gente costuma fazer. Tá aparecendo agora? Não tá, não. Não. E a tela inteira? Acho que se for a tela inteira também dá. Aí ele te acompanha em qualquer... Isso, boa. Agora foi. Foi. Tudo certo, então. Tudo certinho. Então vamos lá no exercício 3. Um químico precisava de uma substância X pura, porém com poucos recursos destinados à pesquisa no país, só foi possível adquiri-la contaminada com Y. As propriedades de X e Y são dadas na tabela. Então, a questão A, identifique o método que a temperatura do laboratório, 25 graus Celsius, né, considerada a temperatura ambiente, o pesquisador deveria utilizar para obter X puro e justifique sua resposta baseada nos dados fornecidos na tabela. Nessa tabela tem algumas informações bem importantes para a gente conseguir separar essas substâncias, né? Então, a gente tem aqui as propriedades ponto de fusão. Então, vamos relembrar, então, o que é ponto de fusão, que é aquela temperatura que a substância que é para transformar de sólido para líquido, certo? O ponto de ebulição é a temperatura que a substância passa de líquido para gasoso. O que a gente percebe aqui com essas duas propriedades que elas não são tão distintas entre elas, né? A gente tem X e Y, e aí o ponto de fusão 20 graus Celsius e 20,8 graus Celsius, e o ponto de ebulição 120 graus Celsius e 121. Então, se a gente for usar alguma técnica que necessite de temperatura, talvez essa não seja uma escolha muito adequada. Se a gente olhar a densidade, já a densidade das substâncias, elas são bem diferentes. A gente tem a densidade da substância X de 1,1 grama por mililitros e a Y 0,6 grama por mililitro. E aí a gente tem essa informação, e uma informação muito importante aqui, que é a solubilidade em água a 25 graus Celsius. Ou seja, X é insolúvel, enquanto que Y é solúvel. Então, se a gente pensar nesse princípio aí, a gente já consegue ter indícios de como separar. Será que se eu colocar água, eu vou ter na água o que está solúvel na água e o que não está vai estar separado, certo? Então, como o Y ele é solúvel em água e X não, se eu adicionar águas, a gente vai ter duas fases, sendo que uma delas é a parte aquosa, com a substância Y, que é a substância solúvel na água. E aí, sim, a gente vai ter uma outra parte, que é a parte insolúvel, com a substância X. Então, qual seria esse método? Se a gente olhar lá na revisão, tanto na videoaula, a Isa comentou alguma coisa, mas o material didático está muito bom, lá a gente consegue ter um esqueminha de tudo. A gente fala também de funil de decantação. Então, essa vai ser uma das estratégias para a gente poder separar X e Y. Então, pegando esse exemplo aqui da internet, que a gente tem um funil de decantação, ou também conhecido como funil de Bromo, ele é um método utilizado para separar misturas heterogêneas líquido-líquido, ou seja, onde a gente tem líquidos imiscíveis entre si, líquidos que não se misturam. Então, se a gente abrir o exercício para esse exemplo dessa figura, que a gente tem o que a gente já conhece muito bem, que é a separação de água e óleo, então eles são dois líquidos imiscíveis. Então, por decantação mesmo, um vai para baixo e o outro vai ficar para cima. E aí, lembra da densidade, que na tabelinha eles tinham densidades diferentes. Então, extrapolando o raciocínio para cá, a gente tem água mais sal. Então, sal seria aquela
aquele composto solúvel em água, enquanto que a gente tem uma segunda fase que não é solúvel em água. Esse funil, ele tem uma torneirinha aqui, então a gente tem essa mistura, a gente deixa ela paradinha, vai ter a decantação, e aí você abre a torneira, um líquido vai descer e o outro não, e aí a gente conseguiu separar essas duas fases, e aí a gente tem os compostos que a gente queria. Então, se a gente olhar lá a pergunta, identificar o método, né, que a temperatura do laboratório, o pesquisador deveria utilizar para obter X puro, seria por decantação, e justificar a resposta baseada nos dados da tabela, seria justamente isso. A gente não pode usar algo que envolva a temperatura, porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição são muito próximos, e como é solúvel em água e o outro é insolúvel, as densidades são diferentes, a gente consegue ter essa separação empregando o funil de decantação. Certo? Esse exercício 9 é um exercício muito interessante, e eu trouxe ele porque ele exige um pouco de conhecimento sobre tabela periódica, distribuição eletrônica, e a gente vai precisar de muitas informações para poder resolvê-lo. Então, vamos seguir aí o raciocínio direitinho. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em sua camada de valência: 3s2, 3p3, o composto 1, o elemento 1. O elemento 2 é o 4s2, 4p5. O elemento 3, 3s2. E aí pergunta, com base nessas informações, determine a afirmação errada. Então, isso aqui é bom a gente estar em mente, que nem sempre toda questão pergunta qual que é a afirmação errada. Então, A, o elemento 1 é um não metal? B, o elemento 2 é um halogênio? C, o elemento 3 é um metal alcalino terroso? D, os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica? E, os três elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Ou seja, o que a gente precisa saber aqui? Quais são esses elementos? Então, aqui, eu já preciso de uma informação a mais, que se, no caso, eu estivesse olhando essa questão, eu acho que ela faltou uma informação para falar se é um íon ou não. No caso, a gente vai tratar como se não fosse íon, né, porque a gente sabe que íon, ele perde ou ganha elétron, aqui nós estamos falando de elementos neutros. E aí, qual que é o primeiro passo? Completar a distribuição eletrônica. Então, a gente vai completar a distribuição eletrônica para cada um dos elementos. E aqui eu trouxe um lembrete da distribuição eletrônica do diagrama de Linus-Pauling, que a gente tem a camada K, L, M, N, O, P, Q. E como que é a distribuição? A gente vai adicionando elétrons em cada subnível. Então, o S, que ele comporta 2 elétrons, a gente coloca um S2, 2S2, 2p6, que é o caso do P, 3s2 e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai completar as ligações para o elemento 1, para o elemento 2, para o elemento 3, lembrando que isso aqui é a camada de valência, ou seja, é a última camada, é onde termina. Então, para o elemento 1, a gente tem 3s2, 3p3, a gente vai completar esse diagrama até chegar no 3p3. Então, vamos lá. Adicionando elétron aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Encerrou. A gente tem um elemento com quantos elétrons? Aí é só somar cada um deles. 3, 2, 6, 2 e 2. A gente tem aqui um total de 15 elétrons distribuídos. Ok? Então, vamos fazer a mesma coisa para o elemento número 2. E aqui eu trouxe esse exercício justamente por causa dessa charada. A camada de valência é a última camada. Então, nesse elemento, lá no exercício, no enunciado, fala 4s2, 4p5, que é essa camadinha aqui, a camada de valência dele.
Então, o que a gente tem que fazer? Preenchendo os elétrons até chegar em 4p5. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E aí que vem a charada que eu gostei desse exercício, porque de 4s2, eu não vou para 4p5, eu tenho que ir por 3d10 e aí 4p5. Então, com essa informação é super importante, porque eu consigo agora saber a quantidade de elétron que tem esse elemento. Então, essa seria a distribuição eletrônica. Se a gente somar todos eles, 5, 10, 2, 6, 2, 6, 2, a gente tem um total de 35 elétrons. Se, porventura, a gente esquecesse do 3d10, já estaria errado. Então, a gente tem que ter em mente como esse diagrama funciona, como ele é e como poder usá-lo para a gente chegar na informação correta. Já o elemento 3, ele termina com a camada de valência 3s2. Então, vamos lá seguir o mesmo passo. Primeiro, vamos colocar elétron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Fechou, nesse caso não tem pegadinha, é só somar os elétrons. Se a gente somar 2 com 6, com 2, com 2, a gente tem um total de 12 elétrons, certo? Então, se a gente falar de elementos neutros, e a gente vai falar também de tabela periódica e de propriedades periódicas, e aqui envolve muitos conceitos, e é interessante a gente ter uma visão geral da tabela periódica. No vestibular, a gente tem uma certa dificuldade, porque as tabelas são bem simples, não tem uma tabela colorida que identifica as coisas. Então, é interessante a gente estar sempre olhando para a tabela periódica e entender de forma bem consistente os conceitos e como as propriedades funcionam. Então, se a gente tem átomos neutros, elementos neutros, o número de próton ele é igual ao número de elétrons, certo? E aí, na tabela periódica, a gente consegue definir, então, quais são esses elementos. E a gente precisa de vários conceitos para poder resolver esse exercício. Então, nesse grupo, ou família, né, como se era antigamente, mas a gente ainda encontra exercício que fala de família, inclusive na lista tem um exercício desse. Então, a gente tem que lembrar que na família 1 aqui, a gente tem os metais alcalinos terrosos, alcalinos, na 2 alcalinos terrosos, que aqui a gente tem os metais de transição, a gente tem os metais semimetais, os não metais, os halogênios, os gases nobres. Então, a gente precisa ter esses conceitos de identificar na tabela periódica o que é o que. Então, 15 elétrons, a gente está falando do fósforo. 15 elétrons de átomo em átomos neutros. 35 elétrons, nós estamos falando do bromo. E 12 elétrons, nós estamos falando do magnésio, certo? Então, qual a informação errada? Isso é importante da gente ter em mente, que está pedindo a informação errada, e aí a gente vai avaliar as afirmações. Então, o elemento 1 é um não metal. Então, o fósforo, ele é metal? Ele não é metal. Ele é um não metal. Então, essa informação está correta. O elemento 2, que é o bromo, ele é um halogênio? Sim, ele é um halogênio. Se a gente lembrar que esse grupo 17, que tem 7 elétrons na camada de valência, ele são os halogênios. Então, flúor, cloro, bromo, iodo, são considerados os halogênios. O elemento 3 é o metal alcalino terroso. Então, o elemento 3 é o quê? É o magnésio. Se a gente lembrar na tabela periódica, aqui a gente tem os alcalinos, aqui a gente tem os alcalinos terrosos. São elementos com 2 elétrons na camada de valência. E sim, o magnésio é um elemento alcalino terroso. O elemento 1
e o elemento 3 pertence ao terceiro período da tabela, então a gente tem o primeiro período, o segundo período, o terceiro período. Ou seja, sim, a gente tem que o elemento 1 e o elemento 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Portanto, essa também é uma informação correta. Os três elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Ou seja, a gente tem aqui um que é um alcalino terroso com um halogênio, que estão em posições totalmente diferentes, então eles não pertencem ao mesmo grupo da tabela, portanto, essa informação é a informação errada. E aí, a Lúcia vai falar um pouco do exercício 10. Agora eu vou apresentar o exercício 10 para vocês. Vou apresentar aqui. Tá dando para ver tranquilo? Calma. Isso. Se começar a travar, gente, me avisem, porque eu tô no Canva, eu não tô no PowerPoint hoje. Aí eu baixo rapidinho e vou pro PowerPoint. E também me interrompam a qualquer momento para tirar qualquer dúvida aí. Eu vou apresentar o exercício 10. Ele é um exercício que a gente vai falar um pouco sobre propriedades periódicas. E ele é da PUC, e ele fala o seguinte: comparando o cloro e o sódio, os dois elementos químicos formadores do sal de cozinha, é correto afirmar que: alternativa A, o cloro tem menor energia de ionização. B, o sódio tem raio atômico maior. C, o sódio tem maior afinidade eletrônica. Os íons de ambos são isoeletrônicos. Ou ambos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. E bom, primeiro vamos olhar para quem o exercício está pedindo. É o cloro e o sódio. E aí eu copiei aqui a tabela periódica para a gente poder identificar eles na tabela. Então, eles estão aqui. E aí, o sódio está aqui, né, no nosso primeiro grupo, o grupo dos metais alcalinos, e o cloro está aqui nos halogênios, no grupo 17. E aí eu queria lembrar para vocês, 1 e 17, eu queria lembrar para vocês que cada período da nossa tabela vai corresponder ao nível eletrônico, até que nível eletrônico aquele átomo tem. Então, aqui, se a gente lembrar, bom, como os dois estão nesse terceiro período da tabela, os dois vão ter até o nível M. E isso vai ser importante para a gente mais tarde. Bom, então, com isso, olhando aqui para a tabela, a gente vê que eles estão em grupos diferentes, já dá para a gente eliminar esse item aqui, que era ambos pertencem ao mesmo grupo. Não está correto. Bom, agora vamos pensar na alternativa D. Os íons de ambos são isoeletrônicos. Quem são os íons do sódio e do cloro? Bom, o sódio, ele é um metal, ele tem um elétron na camada de valência e ele tem tendência a perder esse elétron, lembra? Ele tem um só, para ele vale mais a pena perder esse elétron. Então, o íon dele é o Na+, ele perdeu uma carga negativa. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência dele, ele está no grupo 17. Então, para ele vale muito mais a pena receber, ele tem uma tendência a receber esses elétrons. Então, o íon dele é um Cl-. Bom, a gente não precisa saber a distribuição eletrônica deles inteira para fazer essa questão, né? Porque ele fala assim, ambos os íons são isoeletrônicos. O que significa isoeletrônicos? Tem a mesma quantidade de elétrons. E aí você pensa, nossa, mas ele não me deu a quantidade de um nem de outro, como que eu vou saber? Se a gente olhar aqui nesse sentido da esquerda para a direita na nossa tabela, a gente vai saber, a gente sabe que a tabela é organizada de uma forma que o número atômico, ele aumenta nesse sentido. O número atômico é o número de prótons. E o número de elétrons também aumenta nesse sentido. Então, se a gente pensasse o sódio e o cloro neutros, a gente ia saber que o magnésio tem um elétron a mais que o sódio, o alumínio tem 2 a mais, o silício tem 3, 4, 5, 6 elétrons a mais. Ambos neutros, a gente já sabe que o cloro tem 6 elétrons a mais que o sódio, porque a gente sabe que a tabela periódica ela é organizada dessa maneira.
quantidade de prótons aumenta de cá para cá e de nêutrons também. E de elétrons também. Mas aí ele perguntou dos íons, né? Então a gente já sabe que o cloro normalmente tem 6 elétrons a mais que o sódio. O íon do sódio, ele perde um elétron, então significa que o cloro tem 7 elétrons a mais. E o íon do cloro ganha um elétron, então ele tem 8 elétrons a mais que o sódio. Então a gente também já pode eliminar essa alternativa, ela não está correta. E aí, a próxima alternativa que eu gostaria que a gente olhasse é de raio atômico, porque geralmente, quando a gente já mata a questão do raio atômico, é mais fácil da gente ficar um pouco mais intuitivo e entender quando ele pede energia de ionização, afinidade eletrônica. Bom, então vamos lá. A gente já sabe, né, pelo jeito que a tabela é organizada, que os elementos eles se organizam da esquerda para a direita, aumenta o número atômico na tabela. O número atômico é o número de prótons. E também aumenta o número de elétrons, como eu falei. Então a gente podia pensar, nossa, aumenta o número de elétrons, né? Cada vez ele vai ficando maior, maior e maior. Mas não é assim que funciona. A gente também sabe que eles se organizam por camadas. Lembra que eu falei dos níveis eletrônicos? Então, no mesmo período, todo mundo tem só até a camada M, só até o nível M, para comportar todos os elétrons que eles tiverem. Esses elétrons, eles não têm energia suficiente para ir para uma outra camada, então eles têm que ficar ali naquela camada. Isso significa que, beleza, o número de elétrons está aumentando, mas eles têm que permanecer ali naquela mesma órbita ao redor do núcleo. Então, na prática, o que acontece o número de prótons também está aumentando. E aí, o núcleo, ele fica com mais carga positiva. E aí, ele vai puxar com uma intensidade maior esses elétrons. E aí, o que vai ocorrer é uma compressão no raio atômico. Então, no mesmo período, que é porque todos têm até um mesmo nível para comportar elétrons, o que acontece da esquerda para a direita é que o raio atômico diminui, porque esse próton está puxando muito mais intensamente os elétrons da eletrosfera. Então, aqui, nessa alternativa B, que fala o sódio tem raio atômico maior, ela está correta. O raio diminui da esquerda para a direita, então o sódio tem mesmo um raio atômico maior. Mas vamos olhar as outras alternativas só para não ficar nenhuma dúvida. A alternativa A fala o seguinte: o cloro tem menor energia de ionização. Quando a gente também pode pensar em termos do aumento do número atômico, né? Como eu falei, ele vai ter mais prótons. E isso vai significar que ele está puxando com mais intensidade os elétrons. Então, ele vai ter maior dificuldade de perder esses elétrons. E a energia de ionização nada mais é do que ele perder esse elétron. Então, como ele está puxando com muita força, o núcleo dele está puxando com muita força esse elétron, essa energia de ionização, ele vai precisar, vai ser necessário uma energia maior para retirar um elétron dele, vocês concordam? Porque ele está puxando com muita força. Então, aqui ele fala que o cloro tem menor energia de ionização, está errado, ele vai ter uma energia de ionização maior. E, por fim, o sódio tem maior afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é afinidade por elétrons, então é o quanto eles querem puxar os elétrons de outros, enfim, querem puxar os elétrons. E aí a gente pode pensar nessa mesma linha. O cloro, ele está com o núcleo mais positivo, ele vai ter mais afinidade por elétrons, ele vai ter mais força para puxar eles. Então, quando ele fala aqui que o sódio tem maior afinidade eletrônica, está errado também. Quem tem maior afinidade eletrônica é o cloro nesse caso. Alguma dúvida desse exercício aí? Ou, enfim, em relação a essas propriedades periódicas ou outras? Prof, você comentou aí sobre afinidade eletrônica. Os átomos que têm maior afinidade eletrônica é os que estão do lado direito, lá no topo, né? Tipo flúor e esses derivados, né? Exatamente. Ela vai aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima. E o raio atômico é o oposto, né? Tipo, é o lado esquerdo para baixo, né? Peraí. Do lado esquerdo para direito para baixo. Isso. Não. Não tem essa regrinha, tipo... Ó, vamos voltar na tabela. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar assim, mas vamos voltar para a tabela. Ó, como eu falei, os níveis eletrônicos vão aumentando em cada período. Então, o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo. Era isso que você estava pensando? Porque vai tendo mais camadas para eles
comportarem os elétrons. Sim, eu acho que é isso mesmo, Era porque isso, né? E aí, quando apresentou eletronegatividade pra gente, estudo de tabela, aí falou que eletronegatividade, afinidade eletrônica, os que têm mais são do lado direito, lá no topo. Tipo, o flúor é o mais eletronegativo, mais tudo. é isso mesmo. E o com maior raio atômico, se eu não me engano, era os do lado esquerdo, focado mais para baixo, ou Mais pra seja, cá. Isso aí. Mas você conseguiu entender isso, né? O raio, ele é um pouquinho, às vezes dá alguma confusão, porque porque eu acho que fica mais fácil se a gente analisar por período, tipo, num mesmo período e em grupos diferentes, entendeu? entende? Tipo, avaliar por linha, né, igual você fez. Isolou tudo só. Isso que eu fiz é bom isolar e pensar, nossa, aqui só tem essa camada. Vamos pensar o que acontece de cá para cá. E aí, quando a gente está pensando na horizontal, na vertical, pensar só na vertical. Entendi. Obrigado, prof. Imagina. Fez alguma dúvida, gente? Bom, então eu vou parar de compartilhar. Aí o Carlos vai finalizar, vai fazer mais um exercício e depois a gente abre para todas as dúvidas. Eu já abri aqui no PowerPoint também a dúvida da Paola. A gente pode conversar sobre o exercício depois que o Carlos apresentar aí. Só um minutinho. Tá aparecendo aí? Assim, tudo certinho. Então, o outro exercício que a gente escolheu é o exercício 13, que ele fala o seguinte: o carbono e o silício pertencem à mesma família da tabela periódica. Qual o tipo de ligação existente no composto silício H4? E B, embora a eletronegatividade do silício seja 1,7 e a do hidrogênio 2,1, a molécula é apolar. Por quê? Então, vamos analisar. Vou voltar lá na tabela periódica, né? Então a gente tem aqui carbono e silício, beleza, eles pertencem à mesma família, né? Como se diz aí, o mesmo grupo. Ele está na. Professor, com licença, o silício é um composto que tem na areia, né? Isso, é exatamente esse composto. Ele é o mais abundante na areia, mas lá no ele é na forma de óxido, silício combinado com oxigênio. Entendi. E ele é um grande produtor de energia, né? Alguma coisa assim, não é? Ele está relacionado à energia? Também, e ele tem muitas aplicabilidades, por exemplo, vidro mesmo, tem muito vidro que é feito à base de borosilicato, né, uma combinação de boro com silício, e até mesmo componentes eletrônicos, né, por isso mesmo que a gente tem o Vale do Silício, porque muitos componentes eletrônicos precisam do silício para na sua estrutura aí para poder funcionar. E o silício é o composto que a gente mais tem na natureza, né, atualmente. O professor de geografia comentou com a gente, pelo menos. Essa informação eu não sabia. E eu vou te falar uma coisa: analisar silício de modo geral dá muito trabalho. Não é um elemento muito fácil de trabalhar, porque ele é um elemento que as suas combinações formam estruturas muito estáveis. Então, se a gente precisa mexer na estrutura deles para fazer alguma análise, isso é complexo. Ah, entendi. Aí que o professor de geografia já comentou sobre, já quando ele estava falando sobre relevo e pá. Interessante. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência, né? 4 elétrons na camada de valência significa, assim, se a gente lembrar lá da regra de octeto, que precisa de ter 2 ou 8 elétrons para se tornar estável. Então, se a gente pensar no hidrogênio, que é o que está falando aqui, silício H4, o hidrogênio ele tem 1 elétron na camada de valência, 4 deles com 4, a gente vai ter uma combinação de silício, um silício e 4 elétrons, um de cada hidrogênio, e aí a gente forma uma molécula, com 4 hidrogênios de completo octeto,
e aí a gente tem um compartilhamento de elétrons, né? Então, se a gente tem um compartilhamento de elétrons, nós estamos falando de ligação covalente. Então, qual o tipo de ligação existente no composto? A gente tem ligação de caráter covalente. E aí, embora a eletronegatividade do silício seja 1,7 e a 2,1, por que a molécula é apolar? Então, se a gente lembrar lá da aula da Isa, que a gente vai falar um pouco de geometria, ela fala do átomo central, então o silício, nesse caso, é o átomo central, e nele a gente tem ligado 4 hidrogênios. Se a gente fizer uma análise, a gente vai ter elétrons livres no átomo central. Nesse caso, a gente não tem. Então, a geometria dele, com um átomo central com 4 ligantes, a geometria é uma geometria tetraédrica, que é a maior distância que se pode ter quando se tem 4 ligantes, certo? E aí vamos pensar um pouquinho de como esses hidrogênios funcionam nesse arranjo. Então, eu tenho 4 hidrogênios que são iguais. Então, eles exercem a mesma contribuição, a mesma força. Então, a contribuição de um hidrogênio, com a contribuição de outro hidrogênio, com a contribuição de outro hidrogênio, com a contribuição de outro hidrogênio, elas acabam, o quê? Se anulando. Então, se a gente pegar o material didático que a Lúcia preparou, lá explica muito, muito bem o que são essas setinhas e como que elas fazem. Eu vou fazer uma analogia, assim, bem simples, mas vamos pensar uma pessoa deitada e um puxa um pé, outro puxa outro pé, um puxa uma mão e outro puxa outra mão. Se eles estão puxando essa pessoa com a mesma força, ela tem tendência em se deslocar para um lado ou outro? Não, ela tem tendência de ficar parada. Então, o que a gente tem nisso aqui como contribuição? O momento de polo, ele é igual a zero, ele é nulo. A gente tem todos os ligantes iguais e a molécula é apolar, ou seja, a gente não tem ninguém ali que tem uma capacidade de distorcer nuvem eletrônica, de atrair carga negativa, que é o elétron. Então, a gente tem aqui o momento de polo igual a zero, portanto, a molécula é apolar. Então, o Professor, exercício... é aquela mesma ideia da lei de Newton, né? Que, tipo, forças iguais em lados opostos se anulam, né? Se anula, é. Se a gente olhar as resultantes aqui, ó, vai ter uma resultante para cá, para cá, para cá, de um tetraedro, e elas vão se anular. Literalmente vão se anular. E aí o exercício acaba aqui, mas eu gostaria de trazer esse exemplo. E se fosse o silício H3Cl? Aí sim a gente tem o cloro aqui. Se a gente pensar nas propriedades do cloro, que a gente está comentando aí, fluo, cloro, na tabela periódica, eles estão lá no grupo 7. Se a gente pensar na eletronegatividade do hidrogênio com cloro, ela é bem diferente. Aí sim, esse cloro ele tem uma capacidade de distorcer essa nuvem de elétrons que ocupa, né, que combina nesse composto. Então, a gente tem uma força negativa de capacidade de deslocar a nuvem eletrônica muito maior do cloro do que os outros hidrogênios que contribuem da mesma forma. Portanto, aqui não vai ser mais nula as forças. A gente tem uma carga negativa deslocada para o elemento que tem a maior eletronegatividade. Isso faz que aqui tem mais elétrons e a gente tem um polo negativo e aqui fica mais pobrinho de elétrons. Se fica com menos carga negativa, ele fica com carga parcialmente positiva. Ou seja, o momento de polo ele é diferente de zero e aí sim a gente tem uma molécula polar, porque a gente tem esse efeito do cloro com a sua maior eletronegatividade e capacidade de distorcer a nuvem eletrônica, certo? Esses são os exercícios que a gente separou para hoje, e aí estamos aqui para tirar as dúvidas
ou que a gente apresentou, ou de coisas que estão na lista, ou algum conceito que vocês querem reforçar, se a gente conseguir. Professor, uma única dúvida. Nesse exercício 13B, se eu escrevesse apenas assim, resultante nulo na prova, tá certo ou teria que dar mais uma incrementada? Não, tá certo, não tá errado. Tá certo. Tá bom, obrigada. Professor, aí só meio que concluindo aqui, só para ver se eu entendi. Vai ser polar quando a resultante for anulada, né? Tipo, quando todos os átomos se anularem e tiver só um foco, igual a questão aí do exercício, e vai ser apolar naquele outro exemplo que você deu, né? Quando tem exemplo, igual no caso do cloro que você deu o exemplo, tipo, É o contrário. é o contrário? É o Esse caso é contrário. polar? Né? Quando você tem ligantes diferentes e um tem maior eletronegatividade, você vai deslocar a nuvem eletrônica e você vai criar um polo. E aí você tem um elemento polar. Sim, Se todos os ligantes são iguais, a resultante é zero, e aí você não tem nada, aí é apolar. entendi. Então, do exercício 13 é apolar e o outro exemplo que você deu com cloro é polar. Polar, Ah, exatamente. entendi. Eu tinha confundido, só tinha invertido, só. Entendi, obrigado. É invertido. Isso tem que Tenta tomar. pensar justamente na palavra, né? Polo. Quando tem um polo é polar. E aí o A meio que negando, né? Apolar. Prefixo. Enfim, essas coisas de Entendi, sim, português. obrigado. Paola, você Alguém? ainda quer que a gente resolva o exercício 4B? Sim, por favor. Tá bom. Eu vou apresentar aqui, que eu copiei ele. Tá, vou parar de apresentar. Beleza. Dá pra ver? Tá dando pra ver aí? Sim, Bom, na letra A tá tranquilo? Ou... Ah, tranquilo. Tá bom. Então vamos lá. Vamos mais uma vez tentar desenhar aqui. Meu Deus. Bom, ele fala sobre condições adequadas, uma mistura de nitrogênio gasoso e de oxigênio gasoso reage para formar diferentes óxidos de nitrogênio. Se apresentarmos nitrogênio é azul e o oxigênio... Deixa eu ver. Ah, eu posso fazer com cor. Vamos ver. O nitrogênio, ele vai ser azul e o oxigênio, vermelho. Aqui, antes da reação, os dois eles estão, né, em forma gasosa, então O2 e o N2. Beleza. A B falou o seguinte: escreva a equação química balanceada representada no esquema 2. Bom, no esquema 2 a gente tem esses dois reagindo, né, igual no 1, e aí vai formar o quê? Vai formar alguma coisa com 2 nitrogênios e um oxigênio. Então vai formar um N2. Ó. Beleza. Bom, então a gente tem isso indo para cá. E aí a gente... se eu não me engano, eu tenho que rever essas coisas de balanceamento, porque existem alguns macetinhos por onde você começa e tudo mais. Mas aqui, se não me engano, você começa pelo oxigênio. Mas aqui eu acho que está bem simples, assim, de visualizar. No início a gente vai ter 2 nitrogênios, aqui também tem 2 nitrogênios, mas no início a gente tem 2 oxigênios e aqui a gente tem um só. O que a gente pode fazer ou para transformar esse em 2 ou para transformar esse em 1? A gente pode multiplicar por meio aqui. E não estranhe, isso de multiplicar por meio nos balanceamentos acontece, é comum. E aí a gente vai ter uma reação química balanceada. Porque aqui a gente vai ter os 2 nitrogênios no começo e no final, e um oxigênio no começo e um oxigênio no final. Deu para pegar?
Dá para pensar por outro lado também, Hum. pelo oxigênio. Mano, Deu sim. Ficou bem claro. Obrigada. imagina. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que na hora eu não teria essa mentalidade de pensar em dividir por meio. Eu posso fazer isso em só um dos reagentes? Ou teria que fazer Sim, você pode mexer só com os reagentes quando é de balanceamento. Eu acredito que quando a gente for ver a parte de química orgânica, a gente precise fazer isso várias vezes, então vão ter os exercícios para vocês treinarem, e aí a gente também, em aula, explica por onde, porque assim, óbvio que se você for tentando, no fim, uma hora vai dar certo, você vai achar um múltiplo que funcione, que você tenha no início e no final a mesma quantidade de átomos de cada elemento, mas existem alguns macetinhos, como eu falei, por onde começar, como pensar. Eu lembro daquela dica do macho. Eu não conheço. Se quiser falar, Nicole. Professora, Oi. uma dúvida também. No exercício 8, eles dão alguns elementos, né? E dá a distribuição eletrônica, mas Sim. ele não dá o número atômico. E aí, no caso, se isso acontecer na prova, eles sempre vão apresentar uma tabela periódica ou vou ter que decorar o número atômico? Não. O número atômico, assim, não decora. Você vai acabar sabendo, sei lá, do hidrogênio, sei lá. Mas não, eles vão sempre dar. Até o exercício que você está falando, ele é da FUVEST. A FUVEST, ela dá no finalzinho uma tabela periódica. Como o Carlos falou, ela não é lá essas coisas, né? Impressão de prova. E não tem se é metal ou se é ametal, mas eles sempre dão e o número atômico você vai saber. Eles vão te dar. Aí são duas opções. Obrigada. Alguns exercícios eles fornecem informação, mas a maioria não. A maioria você vai precisar recorrer na tabela lá no final e saber retirar essas informações. Então é importante conhecer a tabela periódica. De repente, assim, saber onde fica, né, o número atômico, onde fica a massa. Entendi, obrigada. Metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Olha aí. Então fica a dica para vocês aí, já a informação antes da gente ver isso propriamente. Que legal, Nicole. Obrigada. Mais dúvidas, gente? Vocês conseguiram olhar a lista de exercício ou vai ser uma coisa para outro momento da semana, ou no fim de semana, ou vocês mesmos vão fazer? Eu ainda não consegui olhar na lista. Tá tranquilo, vocês podem procurar a gente no WhatsApp, vocês sabem, a qualquer momento. Bom, a gente vai ficar aqui. Se vocês quiserem, a gente tem até as 9. Na verdade, seria bom vocês darem uma descansadinha, né, antes da próxima live que vocês têm de física. Mas, enfim, a gente tem até as 9 aqui para tirar dúvidas. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem mandar ver aí. Boa noite, imagina. Eu que agradeço pela presença. Então eu vou parar a gravação, tá bom, gente?